Você já se sentiu totalmente à mercê da natureza, com tudo que construiu ameaçado por forças além do seu controle? Na cidade de Chipre, em 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zenão de Sítio. Durante uma viagem da Fenícia para Piraeus, seu barco afundou com toda a sua carga. Por causa desse único evento, um evento totalmente fora do controle do Zenão ou de qualquer outra pessoa, esse homem muito rico ficou pobre instantaneamente. Agora imagine se você fosse Zenão. Como reagiria ao ver todo o trabalho da sua vida sendo arruinado pela força da natureza? Qual seria a reação adequada? Você ficaria com raiva, triste e achar que a vida foi injusta com você? Antes de continuar, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e já deixa teu like para eu saber que esse tipo de vídeo é importante para você e que eu devo falar mais sobre isso aqui no nosso canal. Já faz isso agora para não esquecer e assistir o vídeo até o final. Depois dá uma olhada nos outros vídeos do canal e se tu gostar dos temas, já economizou tempo se inscrevendo no canal. Se não gostar, é só tu se desinscrever. Continuando então, para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zenão de Sítio, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade e um pequeno reajuste na sua mentalidade pode desencadear mudanças maiores e mais impactantes mais tarde. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Depois de ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zenão, por mais que a gente não tenha muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta e devemos usar esse controle com grande eficácia. Em vez de lamentar pelo leite derramado, ou nesse caso pelas mercadorias afundadas, Zenão focou em manter sua compostura diante da situação, permanecendo calmo e neutro apesar do seu problema. Hoje, as pessoas veem os estoicos como pessoas que não podem ser quebradas, pessoas que não costumam se entregar a extremos emocionais, passando por coisas como picos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de apenas uma maneira de descrever pessoas que são frias, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e entender o mundo. Era um modo de vida e esse modo de vida durou séculos. A filosofia estoica pode ser ampliada às situações de hoje da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas, frutos de experiências negativas, e transformá-las em pensamento que nos ofereça uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo e cada pessoa no mundo tem experiências diferentes e, portanto, diferentes perspectivas sobre as coisas. Desde que os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em um local público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar qualquer pessoa e por isso não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, todos, de escravos imperadores, podiam aprender e se tornar estoicos, e muitos fizeram isso. Alguns dos estoicos mais notáveis incluem Epicteto, no qual o nome significa adquirido ou comprado, pois ele foi um escravo. Sêneca, que era um estadista bem conhecido, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiram. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que literalmente significa cidadão do mundo. Quando as pessoas escutam essa palavra hoje, pensam em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, devido à sua diversidade. Essa era a unidade e a coesão que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não eram permitidas a seguir a filosofia, mas os estoicos discordavam completamente disso. Musonius Rufus, professor de Epicteto, era conhecido por suas ideias progressistas, como a defesa da igualdade de gênero na educação filosófica, falou uma vez: não são apenas os homens que possuem ânimo e uma inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres se agradam tanto quanto os homens com atos nobres e justos e rejeitam o oposto dessas ações. Sendo assim, por que seria apropriado para os homens buscar e examinar como viver bem, ou seja, praticar filosofia, mas não para as mulheres? Mesmo em uma época que isso não era popular, as mulheres eram livres para aprender sobre o estoicismo e se tornarem estoicas.
Então por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um modo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções podem atrapalhar as coisas. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem com a gente. Ficamos tristes porque coisas ruins e inesperadas acontecem com a gente. A chuva é uma coisa boa, ajuda a regar as plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que, quando aquela nuvem escura nos pega desprevenidos sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então por que a gente não começa a chorar assim que começa a chover? Porque mesmo que a situação seja ruim, aprendemos a esperar pela chuva. É algo inevitável, não podemos controlar o clima, mesmo sendo desagradável, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma maneira, devemos esperar que tudo de ruim possa acontecer, aconteça. Imagine o pior cenário e fique contente sabendo que ele pode acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício destinado a aumentar sentimentos de gratidão. Dormir no chão da cozinha, tomar banhos gelados quando normalmente toma com água quente ou morna, comer apenas batatas por alguns dias, coisas assim. Esse exercício ajuda a entender que, não importa quão difícil fique, você ainda vai sobreviver e talvez prosperará se sua mentalidade estiver certa. Ao suportar essas situações confortáveis, indiretamente preparamos nossa mente para futuras adversidades. Com o estado atual do mundo, onde anúncios são constantemente empurrados goela abaixo, somos levados a acreditar que, se não tivermos a próxima melhor coisa, se não tivermos determinada aparência, ou ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Essa mensagem é importante agora mais do que nunca. Entramos no mundo sem saber muito de nada. Crescemos aprendendo em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. O problema é que, muitas vezes, essas três fontes de conhecimento nos ensinam de maneira diferente. A questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, podemos, sem saber, estabelecer expectativas irreais para nossas vidas, nos deixando, no final, decepcionados e insatisfeitos. Não é assim que se deve viver. Em vez disso, a gente devia focar em nos aprimorar por nós mesmos. Devemos fazer as coisas por nós mesmos e apenas por esse motivo. Contar com qualquer esperança externa ou expectativas secundárias às ações que realizamos quase sempre leva a decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas, gastando todo o nosso dinheiro em um carro de luxo, uma casa ou até mesmo formando uma família. Às vezes fazemos todas essas coisas pelo seu valor externo e não pelo seu valor interno. Mas o estoicismo ensina que, se você abordar a vida dessa maneira, você coloca a sua felicidade nas mãos de forças externas, forças que podem sempre falhar. Carros quase sempre quebram, desastres naturais destroem cidades inteiras e as taxas de divórcios aumentam cada vez mais a cada ano. Mas até mesmo as coisas gratuitas na vida têm um custo. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu uma vez, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade no nosso valor intrínseco como seres humanos e em nada que possamos ter ou adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a calma, independentemente do que a vida nos atirar. Porque, independentemente do que quisermos, no final das contas, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Esse é o ditado do controle, o princípio mais importante na filosofia estoica. Nas palavras de Epicteto, a principal tarefa na vida é simplesmente essa: identificar e separar as questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são as externas que não estão sob meu controle e quais têm a ver com as escolhas que realmente controlo. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos. Precisamos determinar nosso valor não pelas coisas que não controlamos, mas pelas que controlamos. Se esforçar para alcançar objetivos é uma boa característica, mas se desesperar quando as coisas não saem como planejado é, do ponto de vista dos estoicos, inútil. Fazer vídeo para o YouTube, por exemplo, é muito mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda assim pode ser desafiador às vezes. Primeiro, você precisa formar sua ideia, o que leva uma eternidade, depois pesquisar essa ideia, jogar no lixo porque não é boa, começar de novo, escrever o roteiro do vídeo, criar, editar,
fazer a thumbnail, o título e tudo mais antes de postar para você assistir. Tudo até o ponto que você clica em postar está sob o seu controle. Só que depois que você clica no botão de publicar, o poder passa para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de um canal no YouTube ou conta no Instagram com base em quantas visualizações, inscritos ou seguidores têm, métricas que na maior parte estão além do seu controle. Os históricos ensinam que, em vez disso, você deve julgar o sucesso do seu trabalho com base no esforço que colocou nele e não no resultado das suas esperanças externas. Viver com menos significa se libertar das algemas sociais que você basicamente colocou em si mesmo. Pensa em uma pessoa que trabalhou duro no trabalho nos últimos 6 meses. Ela agora acha que merece uma promoção, então vai até o chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, não dá a promoção e ela volta para casa pensando ser ruim no trabalho. Ela não considera que o chefe pode simplesmente ter acordado irritado, alguém mais poderia estar mais qualificado naquele momento, ou talvez a empresa estivesse apenas perdendo dinheiro e não pudesse pagar. Ela não sabe o motivo, mas ainda assim está chateada. Se ela simplesmente colocasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que entregou, continuasse fazendo o que estava fazendo para ganhar a promoção que queria, poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, mas apenas adiado. É essa reformulação da mentalidade que é importante. Um verdadeiro estoico não vê seus sucessos com base no ganho financeiro de seus negócios, mas se conforta com o fato de que pode viver uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem as 4 principais virtudes do estoicismo: a justiça, temperança, coragem e sabedoria. A sabedoria é ser capaz de separar o que é interno do que é externo e a capacidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl diz, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. A coragem é resumida em 2 palavras: persistir e resistir. A temperança ou moderação é o que acabei de fazer aqui, fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk disputam o topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser simplesmente ter o que é essencial e então ter o que é suficiente. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Instrui que ninguém deve fazer mal ao outro, porque todos nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns aos outros e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos antes de finalmente ser libertado. Quando saiu da prisão, foi eleito presidente da África do Sul, e muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todos os envolvidos no apartheid ou em sua prisão. Só que ele não fez isso. Durante seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muito dos valores centrais do estoicismo que praticou ao longo da vida. Em vez de pedir a punição dos culpados, Nelson Mandela ensinou o povo a buscar o oposto, relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado estava agora além do controle deles e que a única coisa que podiam fazer era encontrar uma maneira de seguir em frente e construir uma nação melhor. Esse é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no cerne de procedimentos como a terapia comportamental racional e emotiva e a logoterapia. A Habit ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamentos negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Ela permite que você desafie o raciocínio por trás de todos esses pensamentos negativos com lógica e quando percebe que muitos deles são sem sentido, pode substituir por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia é baseada no princípio estoico de que os seres humanos são movidos por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Só que é óbvio, isso é muito mais fácil falar do que fazer. É um processo como tudo mais. Temos que reprogramar a maneira como pensamos, fora com o velho, dentro com o novo. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar a autoestima. Ao redirecionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de focar nas coisas que não podemos controlar e, no geral, levar uma vida muito mais feliz e satisfatória. O estoicismo nos ajuda a passar por tempestades passadas e presentes
em direção a águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos ter paz, sabendo que vivemos uma vida boa, mesmo não tão longa quanto a gente esperava. Porque lembre-se, tudo tem um fim. Se você gostou do vídeo, já deixa teu like e se inscreve no canal, se ainda não o fez como te falei no começo. E compartilhe esse vídeo com um só amigo teu. E também, comenta tua opinião, pois a partir dela eu analiso se ele te ajudou de alguma forma. Mesmo se não tiver gostado, pode clicar no botão de dislike. Tu não é obrigado a concordar comigo, porém te peço para comentar o que não gostou, porque desse jeito eu posso aprender contigo, ter outra visão e melhorar nos próximos vídeos. Eu ganho, tu ganha e outros que assistiram o vídeo também vão ganhar com a gente. Confira o primeiro comentário fixado também, porque talvez eu tenha deixado alguma coisa especial para você. Já que ficou até aqui, o YouTube escolheu o melhor vídeo para você assistir agora. Tá na tela para você.